Bem, esse texto aqui ah, é um texto que provavelmente vocês conhecem, todo mundo conhece, bastante conhecido, né? Que trata daquelas perguntas que as pessoas faziam para Jesus. Então, um escriba, né, um doutor da lei, um estudioso, um copista, né, do Antigo Testamento, alguém que tinha a profissão de copiar, né, copiar a Bíblia. Esse escriba, eles se aproximam, eles eram estudiosos, né, da palavra de Deus, do Antigo Testamento. O Novo ainda não tinha sido escrito. E eles se aproximam de Jesus e perguntam qual é o principal dos mandamentos, qual é o mandamento maior de todos. E aí Jesus respondeu para ele, né? Amarás o teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. E ao teu próximo, o outro é muito parecido, né? Jesus fala, e ao teu próximo como a ti mesmo. Tá? Então você vai amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a você mesmo. Eita, já está andando aqui meu slide. Bem, vamos lá para a próxima parte aqui então. Então, nossa aula vai ter basicamente 4 partes, tá? Uma introdução rápida que eu vou fazer aqui para vocês, definição de conceitos, alguns conceitos que eu quero definir com vocês, a relação entre o amor e a adoração e a conclusão da nossa aula. Pretendo fazer tudo isso e terminar a aula às 11h30. Acho que vai dar certo, tá bom? Bem, na introdução eu quero contar uma história para vocês. Talvez você ache engraçada, eu achei bastante engraçada quando eu a ouvi pela primeira vez, mas talvez não seja tão engraçada assim para você. Eu quero contá-la primeiro, porque eu não quero que... eu quero que depois, no final, eu amarrar com essa história, e de modo que essa história fique no contexto certo na sua mente, tá bom? Então vamos lá. Um determinado senhor chamado, vou dar um nome aqui para ele, tá? João, ele vivia numa cidade mineira e teve uma enchente muito grande na sua cidade, esse período de janeiro, né? Onde normalmente tem chuvas fortes, torrenciais, e nessa chuva muito forte, o seu João, ele acabou ficando soterrado, ele acabou ficando preso no telhado da sua residência. Ele subiu, foi para o telhado, a gente via muitas imagens assim há uns anos atrás, né? O pessoal aí da sala deve se lembrar de imagens assim. Volta e meia, nessa época de chuvas fortes, a gente vê coisas assim acontecendo. E aí, o seu João, ele ali orando, começou a orar a Deus, pedindo livramento, que Deus o livrasse, que Deus o salvasse daquela situação, e prometeu a Deus que se ele o livrasse, ele contaria esse testemunho do livramento que Deus lhe deu em todo lugar que ele chegasse. Tá? E depois de um dia inteiro de chuvas, no dia seguinte um barco chegou até onde o João estava, ele estava ali já 24 horas em cima do telhado da casa, já tinha perdido tudo, mas estava ali em cima do telhado, temendo, né, que a casa não, os alicerces da casa, ou a parede, né, os muros da casa não suportassem a pressão da água e desmoronasse, e aí o que levaria à morte. Temendo aquela situação toda, uns socorristas, né, os bombeiros chegaram ali, Defesa Civil, com um barco, tirou dali e o salvou. Tá? Passado aquele momento, as águas voltaram à normalidade, alguns dias depois, ele voltou para casa, teve que reconstruir tudo, mas ele ficou muito grato a Deus pelo livramento que recebera, né? E começou a contar esse testemunho do livramento, da salvação que Deus lhe deu em todo lugar que ele ia. Em todo lugar que ele chegava, toda igreja que ele ia, ele contava essa história de como Deus o salvou, como Deus o livrou, e seu João fez isso durante toda a vida. E depois da morte, o seu João foi para o céu. E chegando lá no céu, vocês vão ver que essa história ela não é muito verídica, né? Ela não tem nada de verídica dela, mas ela vai servir-nos de ilustração, tá bom? Não fiquem muito chocados com a história. E chegando no céu,
o seu João, ele foi convidado para contar o testemunho dele lá no céu, e ele ficou muito entusiasmado. E ele aceitou e falou, poxa, a promessa dizia, que eu fiz lá para Deus, que aonde eu chegasse, eu contaria esse testemunho. Se eu estou aqui no céu, eu tenho que contar esse testemunho aqui também. E aí ele ficou sabendo que no dia que ele iria contar o testemunho, haveriam outras pessoas também contando testemunhos. E aí ele descobriu, lá pegando o boletim do culto lá, que ele iria participar, que ele seria o último a contar o seu testemunho e que a pessoa que contaria o testemunho dele, antes dele, era o Noé. Aí vocês imaginam a situação do seu João, né? O que era a enchente na cidadezinha do seu João comparada ao dilúvio que inundou a terra inteira e que o Noé não cabia mais. Acabou com a história do seu João, né? Não tinha mais o que fazer. Como que todo o impacto da história perderia o brilho, porque comparado à inundação mundial, que foi o dilúvio, com a sua enchente na sua cidade, o João estava em maus lençóis. Bem, parece que não faz nenhum sentido com o que eu estou falando, mas daqui a pouco eu pretendo que faça, tá bom? Vamos lá, definindo alguns conceitos aqui. Primeira definição aqui. Louvor e adoração. Normalmente a gente acha que louvor é cantar, tá? Então a gente imagina que louvar é cantar. Então se a gente está cantando, nós estamos louvando, tá? No caso aí, cantando músicas sacras mesmo, que eu estou imaginando, né? Não é qualquer tipo de música que se canta que poderia ser um louvor. Mas a gente imagina que é o momento do louvor, é aquele momento que no culto, que aquele pessoal, que o grupo vai para frente e conduz a igreja em adoração. E louvor e adoração, irmãos, é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que cantar músicas que enalteçam a Deus. É claro que cantar é uma forma de adoração, mas não é a única forma de adoração, tá? Nós não podemos ser reducionistas, nós devemos tomar muito cuidado quando nós achamos que aquele momento é o da adoração, tá? A adoração é a coisa muito maior do que isso. Lembre-se, eu coloquei aqui para vocês aqui a pergunta 1 do catecismo, é a pergunta que todo mundo sabe, né? Eu espero, né, que todo mundo saiba. A 2 a gente não sabe, a 3 a gente não sabe, mas a 1 a gente sabe de cor. Qual é a pergunta 1 do catecismo? Qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Às vezes a gente repete essa pergunta e já damos a resposta, né? Decoramos isso e não pensamos no que significa a pergunta. Qual é a finalidade? O que está sendo perguntado ali é qual é a finalidade da existência do homem? Por que ele vive? Por que ele existe? Qual é a razão de ser do ser humano? Qual é o que o satisfaz? Aquilo que preenche o seu propósito. O que é? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se isso é verdade, e nós cremos que é verdade, tá? Que isso é o que a Bíblia ensina, que nós somos feitos para glorificar a Deus e alegrarmos nele para sempre, né? Nos alegrarmos na presença dele, nele, estando nele, inseridos nele para sempre. Se nós acreditamos nisso, e eu acredito, e eu acho que você acredita, porque eu acredito, então nós temos que chegar a vida toda como o ser humano precisando satisfazer esse propósito. Nós devemos, em tudo na nossa vida, deve ser para glorificar a Deus. Cada ato da nossa vida é um ato de adoração. Cada atitude nossa é uma atitude de adoração. Se nós nos alimentamos para a glória de Deus. Se nós nos hidratamos para a glória de Deus. Nós adoramos Deus o tempo todo. Nós adoramos Deus no trabalho. Nós adoramos Deus, então nós temos que tomar muito cuidado com a forma que nós desempenhamos a nossa profissão, porque ali é uma forma de adoração, tá? Nós adoramos a Deus quando nós obedecemos a sua palavra,
Quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus, é uma forma de adoração, porque tudo que fazemos faz parte do que somos, e tudo que somos deve ser direcionado para a glória de Deus. Quando eu leio a Bíblia, eu estou adorando a Deus com a minha leitura bíblica. Quando eu dou bom testemunho, e isso é uma questão muito importante, irmãos, porque nós temos que tomar cuidado, porque tudo que fazemos está sendo observado, e as pessoas estão olhando o testemunho que damos, as ações que fazemos, nos negócios, na vida, no dia a dia, da forma que relacionamos com o sexo oposto, da forma que nos relacionamos com a bebida, a forma que nós nos comportamos diante da sociedade. Tudo isso é o testemunho que nós damos. E se esse testemunho é um mau testemunho, nós estamos falhando em adorar a Deus. E nós estamos fazendo, na verdade, um desserviço para o reino de Deus. Porque o nosso testemunho é uma forma de adoração. As pessoas precisam olhar para nós e ver a glória de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Cristo em nós. Quando eu fujo da aparência do mal, não é só daquilo que é mal, mas daquilo que tem aparência de mal, nós estamos exaltando a Deus. Outro dia atrás eu escrevi um negócio no meu Facebook, já faz um tempo já, que antigamente nós tínhamos vergonha dos nossos pecados. Hoje em dia, nós publicamos no Instagram, né? E isso é muito importante nós levarmos em consideração, porque a nossa capacidade de testemunho, bom ou ruim, ampliou-se muito nos últimos anos. Antigamente as pessoas faziam coisas e ninguém ficava sabendo. Hoje em dia, as pessoas cruzam informações das redes sociais. Você vai para uma entrevista de emprego, o cara já, quando você entrega um currículo e a pessoa tem a pretensão de te chamar, ela já olhou o seu pretendente patrão, né? Aquele que pretende te contratar, ele já olhou seu Facebook, ele já olhou seu Instagram, ele já olhou que tipo de publicações que você coloca, de coisas que você curte, ele já está vendo o seu perfil ali. E eu acho muito estranho, irmãos, muito estranho, o fato de as pessoas, e eu vejo isso, pessoas do nosso meio, elas vão para danceterias, elas vão, eu lembro em algumas peças de Natal que nós fizemos, né, os jovens, nós criticávamos ali naquela peça, alguns jovens que iam, por exemplo, em danceterias como, aqui nós temos em Mogi, aqui, uma casa noturna, incrivelmente, eu vi recentemente algumas pessoas publicando fotos estando lá. É um péssimo testemunho que nós estamos dando. Nós estamos maculando a imagem daquele que nos salvou, daquele que é o Senhor das nossas vidas. As pessoas olham e falam, para ser crente igual aquele ali, eu não quero. Aí você pensa, mas as pessoas não podem pensar assim. Elas vão pensar. É você que precisa glorificar a Deus. Bom, enfim, quando eu luto contra o meu pecado, porque a gente peca, nós pecamos, e se você diz que não peca, a Bíblia fala que você é mentiroso. Está fazendo Deus mentiroso, mas a nossa luta constante deve ser contra o pecado. Nós estamos com tudo isso, exaltando a Deus, glorificando a Deus, adorando a Deus. Todas essas são formas de adoração, de louvor. Nós adoramos a Deus o tempo todo. Mas pelo menos devia ser assim, né? Coloquei aqui em vermelho aqui. Bom, esse é o primeiro conceito que eu quero estabelecer com vocês. Então, louvor e adoração é um ato que nós fazemos o tempo todo. No culto público, por exemplo, como nós teremos hoje à noite, o culto todo é um momento de adoração. Tá? Então, desde a hora que a gente ora, até a oração inicial, até a hora que a gente termina a oração final, tudo aquilo ali é um momento de adoração. Nós adoramos com o dízimo, nós adoramos com a nossa oferta, nós adoramos com as músicas que cantamos, nós adoramos com a nossa oração, nós adoramos com a nossa leitura bíblica, com a nossa reverência ali durante o culto. Tudo aquilo ali é um momento de adoração. E aí eu parto para o segundo conceito que eu quero estabelecer com vocês aqui. Existem basicamente duas formas de culto, duas formas de prestar serviço de adoração a Deus, tá? Que é lógico que tem várias formas de cultuar a Deus,
mas eu quero estabelecer no mais básico de todos, porque desses dois deriva todo o resto, tá bom? Existe o culto ou a adoração individual e a adoração coletiva, tá? A adoração individual é essa que você faz o tempo todo na sua vida. É aquilo que você faz no seu dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, tá? E os sonhos serão resultados disso que aconteceram durante o dia, tá bom? Na maioria das vezes. Desde a hora que você acorda, a forma que você se comporta, como você trata as pessoas da sua família, as pessoas que você vai encontrar durante o seu dia, no trabalho, na escola, na faculdade, enfim, aonde quer que você, os seus vizinhos, onde quer que você passe, a forma que você trata essas pessoas, o tempo que você gasta de oração, o tempo que você gasta de leitura bíblica, o tempo da sua devocional, o tempo que você separa para cantar alguns hinos de louvor a Deus, esse tempo todo faz parte da sua adoração individual. Tá? A Bíblia trata disso várias vezes. Bom? E existe o nosso culto coletivo, o nosso culto em conjunto, o nosso culto juntos, tá? E a Bíblia trata disso também. A nossa confissão de fé, no capítulo 21.6, ela diz o seguinte: agora sobre o Evangelho, eu até coloquei aqui porque ele trata desses dois pontos aqui que eu acabei de falar. Agora, sobre o Evangelho, nem a adoração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo o lugar, em espírito e verdade, tanto em famílias diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas, nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporciona ocasião. Olha que profundo. Irmãos, eu defendo que todo crente deveria ler a Confissão de Fé. Eu acho que todos nós deveríamos ler a Confissão de Fé. E deveríamos ler com certa constância, para se lembrar dela. Porque a nossa confissão de fé ela é muito boa, muito completa. E eu acho que ela, assim, embora ela comece, e isso é muito importante, né, dizendo que ela não é a palavra de Deus, e ela não é, ela é uma forma de estudo sistemático da palavra de Deus. É um pequeno manualzinho de teologia sistemática. Se você não tem possibilidade financeira ou tempo para ler uma obra completa de teologia sistemática, normalmente elas são grandes, você deve, pelo menos, ler a Confissão de Fé, que é fininha, pequenininha, tá? Embora eu recomendo que você leia, né, um livro de teologia sistemática, que será mais profundo, vai permitir o seu aprofundamento nas doutrinas bíblicas. A Confissão de Fé nos dá uma base relativamente boa, tá, do que nós cremos. E aqui ela trata, o capítulo 21 inteiro, na verdade, trata do culto religioso, mas esse ponto 6 aqui, o inciso 6, né, ele já fala para nós daquilo que nós estamos tratando aqui hoje. O culto, ele acontece na sua família, familiarmente, né, individualmente, no lugar secreto, sozinho e nas assembleias públicas, como faremos hoje à noite, se Deus nos permitir. Tá? Ele também fala que não é pelo lugar que a gente se reúne que que o culto será mais aceito, né? Nem se você se virar, por exemplo, como os muçulmanos fazem, né? E Daniel também fazia, voltar-se para Jerusalém. Isso não é exigido de nós, não é para a gente procurar aqui pela bússola onde está Jerusalém e orarmos em direção a Jerusalém que seremos mais aceitos diante de Deus, porque Deus, ele está conosco, o véu foi rasgado, tá? E nós temos hoje ousadia, como diz o escritor aos Hebreus, de entrar no Santo dos Santos pelo único e verdadeiro caminho. Até aí tranquilo, irmãos? Vocês estão comigo ainda? Fugiram, dormiram? Como é que tá aí?
Bom, se ninguém responde, ou todo mundo dormiu, ou ninguém quer falar mesmo. Bom, eu vou continuar aqui. Eu espero que vocês estejam aí ainda. Mas vamos lá. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Depois eu leio aqui, tá? Estou com muita coisa aberta aqui agora. Bem, vamos lá. Continuando aqui, então. Terceiro conceito que eu quero trabalhar com vocês. Adoração, definição ainda de conceitos. O terceiro conceito. O texto que nós lemos nos fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Veja, o texto, então, agora já estou começando a ir para o texto que lemos. Ele trata de um relacionamento vertical, né? E de um relacionamento na horizontal. O relacionamento vertical é entre Deus e você, entre Deus e eu, né? E o relacionamento horizontal entre você e o outro, entre eu e o outro, tá? Eu e você, tá bom? Então, a Bíblia trata muito disso de forma bastante específica. E o texto que nós lemos trata exatamente disso. Deus está preocupado da forma que nós nos relacionamos com Ele, e Ele também está preocupado com a forma que nós nos relacionamos com outras pessoas. Esse é um conceito que nós devemos manter muito fixo em nossa mente, tá bom? Por isso que Jesus fala, se você diz que ama o seu irmão, mas aborrece o seu amigo, o seu companheiro, o seu próximo, como que pode você amar a Deus que você não vê e odiar o próximo que você vê? É impossível, tá? Jesus fala isso, que é impossível. Não é eu que estou dizendo. Aí você fala assim, não, é possível sim, Diogo. Eu consigo. Então você briga com Jesus, porque ele disse que não dá, tá? Então vamos lá. E o quarto conceito aqui que eu quero definir com vocês é: o nosso relacionamento com Deus é completamente diferente de tudo que temos neste mundo. Então, isso está relacionado com o que eu acabei de falar agora. O texto nos diz que nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, tá? Muito importante ter isso em mente, porque é o seguinte: nós vamos tratar de amor, mas existem níveis de amor, existem patamares de amor diferentes, tá bom? E o nosso relacionamento com Deus, ele deve estar, ele tem que estar. Por que eu estou falando tem que estar? Porque nem sempre está, tá? E talvez nós devemos fazer uma análise bastante honesta de como está esse nosso relacionamento com Deus, tá bom? Ele deve estar em um patamar muito mais elevado. Então, nem sempre o que se aplica aos nossos relacionamentos horizontais se aplicarão àquilo que nós temos ou estabelecemos em nosso relacionamento vertical. Tem coisas que nós fazemos para o próximo que nós não faremos para Deus, ou que nós faremos de uma forma muito mais profunda com Deus, porque o relacionamento com Deus ele está num nível muito mais elevado, tá? Muito mais alto. Como eu coloquei aqui, ó, você não ama ou não deveria amar ninguém do mesmo modo que você ama a Deus. Eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe foi convertida, eu tinha por volta de 4 anos de idade. Então minha mãe perguntava assim para mim assim: filho, você me ama? E eu falava sim. Aí ela falava assim: você ama mais eu ou Jesus? E a resposta certa que minha mãe esperava de mim era: eu amo mais a Jesus. Sabe, irmãos, isso foi muito importante para minha vida. Porque eu, desde pequeno, eu comecei a entender que havia alguém que eu deveria amar mais do que a minha mãe. E esse alguém era Jesus. Alguém que eu deveria amar mais do que a minha esposa. E esse alguém era Jesus. Quando eu fui casar com a Priscila, eu falei para ela assim, ó, eu te amo muito, mas nunca se esqueça que eu amo Jesus mais do que você. Então, se um dia eu tiver que escolher entre você e Jesus, eu escolherei Jesus. Isso que eu disse para ela. Ela entendeu, eu acho. Eu acho que ela entendeu. Mas isso tem que ser muito bem firmado na nossa mente. Isso tem que estar inculcado na nossa cabeça.
nós não podemos esquecer, não podemos jamais nos esquecer disso. Jesus em primeiro lugar, sempre. Jesus em primeiro lugar, sempre. Jesus sempre tem que ser o primeiro da nossa vida, porque quando Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, todas as outras coisas tomam seus devidos lugares. Mas quando nós colocamos qualquer outra coisa no lugar de Jesus, toda a nossa vida vira uma bagunça. Tudo vira um caos. Porque todas as coisas vão querer ocupar o primeiro lugar. Mas quando Jesus está em primeiro lugar, todo o resto vai se encaixando no lugar correto. Jesus primeiro. Seguindo aqui. Bom, e o que tem a ver a adoração com o nosso texto sobre amor? Bem, tudo. Tudo. Tá bom? Jesus ele estava respondendo a uma pergunta de um fariseu. Ele perguntou, o fariseu chega para ele e falou, olha, qual é o principal dos mandamentos? Qual é o maior de todos? Onde está o mandamento onde, se você cumpri-lo, você consegue cumprir todo o resto? E aí a resposta de Jesus, ele poderia ter escolhido qualquer mandamento, irmãos. São vários, centenas de mandamentos que havia. Você tem os 10 mandamentos, mas você tem toda a lei, você tem todo o código levítico, você tem todo o código deuteronomista, você tem todo o código da aliança, tá, que está ali no livro Código da Aliança, logo em seguida ao Decálogo, né? Você tem o Código da Aliança, depois você tem no livro de Levítico, o Código Levítico, tem esse nome porque está no livro de Levítico, tá? Não está muito relacionado à questão do sacerdócio, não. Embora haja aspectos do sacerdócio ali no meio. E o Código Deuteronomista, porque está no livro de Deuteronômio, tá? Então você tem esses 4 códigos, né? O Decálogo da Aliança, Levítico, ou de santidade, e o deuteronomista, esses 4 códigos. Jesus poderia ter escolhido qualquer um, mas a resposta de Jesus o Senhor é o único Deus. Amarás então, já que ele é o único Deus, amarás então o Senhor teu Deus com todas as forças, com todo o teu intelecto, de todo o teu coração. Irmãos, amar a Deus de todo o coração, quando a Bíblia fala que você deve amar alguém de todo o coração, a primeira coisa que a gente tem que saber ali o termo ali não é coração de verdade, tá? É que nós traduzimos hoje por coração. A ideia ali era entranhas, de todas as suas entranhas. É porque quando você se choca com alguma coisa, a primeira coisa que se revolve dentro de você são as entranhas. Por isso que a gente encontra, às vezes, textos na Bíblia que diz assim, ó, amai-vos com entranháveis afetos, né? Aquilo que está dentro de nós, entranhas, tá bom? É estranho, mas tá? Quando a Bíblia está falando disso, ela está falando assim, ó, você deve amar a Deus com tudo o que você é, com o centro da sua vida, com tudo que você, tudo que você tem, você deve amar a Deus, com toda a sua mente, com todo o seu coração, com tudo, cada milímetro do seu corpo tem que se voltar para isso. Você tem que amar a Deus, tá? E o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Tá? Bem, dessa resposta de Jesus, nós podemos tirar algumas conclusões. A primeira coisa delas é o seguinte: amar é uma ordem, tá? Eu já vou falar mais sobre isso. Segundo, você deve amar a Deus sobre tudo. Lembra, o relacionamento com Deus é um patamar muito mais elevado. E ao próximo como a nós mesmos, tá? Aí, nós temos algumas coisas que nós precisamos pensar. Irmãos, eu estou usando o Zoom aqui em outro computador e eu não estou conseguindo ver o que vocês estão mandando para mim no chat. Então, tá, consegui aqui. Beleza. Tá, é que alguém mandou algumas mensagens, mas não era, eu estou vendo aqui agora, mas não é nada demais. Então vamos lá. Você deve amar Deus sobre todas as coisas, lembrando que o relacionamento com Deus é acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Bom, vamos lá, considerar um pouco sobre isso aqui. Bom, amar é uma ordem. Você não pode escolher amar a Deus. Não é dito para você, ó, escolha amar a Deus. Tá? Deus, ele manda você amar. Você
tem que amar, é uma ordem, tá? Essa ordem de amar, ela aparece constantemente na Bíblia. Você vai encontrar na Bíblia, ame a Deus, ame a sua esposa, ame o seu próximo, ame os seus inimigos. É interessante que muitas das vezes a Bíblia trata na segunda pessoa do singular. Tu deves amar. Ames tu. É uma ordem na segunda pessoa do singular. Ela é pessoal, tá? Você deve amar. É uma ordem individual e direta. Você tem que amar. Eu tenho que amar, tá? Individualmente. E às vezes a gente encontra ela na segunda pessoa do plural. Amai-vos uns aos outros, né? Tá? Mas essas construções na segunda pessoa singular, você, indivíduo, você tem que amar, tá? Vocês devem amar, bom? Então, essas construções, elas são muito claras, tá? Você tem que amar. Você não pode escolher amar. Você não pode escolher amar o inimigo, o amigo, e não amar o inimigo. Você não pode fazer isso. Você não Deus manda você fazer. Mas como que eu vou fazer para desenvolver esse sentimento, Diogo? Amor é um sentimento muito difícil de desenvolver, é verdade. Realmente, amor é um sentimento extremamente difícil de ser produzido. Por isso que você deve pedir a Deus que te dê graça, que te dê força para fazer isso. E se aproximar daquela pessoa que você quer amar. Aproximando dela, que o amor vai se fortalecer, tá? Bem, resultados do amor. Quem ama, agrada. Você consegue lembrar como que era? Aqui a maioria do pessoal que está aqui me assistindo é casado, né? Você consegue se lembrar como era a vida de namoro? Porque depois que a gente casa, não deveria ser assim. Mas a gente faz uma coisa dá uma esfriada. Lembra aquela piadinha, né? Os jovens casais estão sentados na praça, estão ali no primeiro ano de namoro, e aí a moça olha para o céu e fala, olha, a lua está se escondendo. Aí o rapaz fala assim, né, o moço, ela está com vergonha da sua beleza. E aí depois de 10 anos de casado, a mesma cena, na mesma praça, e ela olha e fala, olha, a luz está se escondendo, e aí ele vira para ela e fala, tá vendo, vai chover? Então essas coisas não deveriam acontecer, mas acontece. Mas você lembra quando vocês estavam namorando, como você tinha prazer em elogiá-la, como você tinha prazer em falar, olha, você é bonita, você é linda, seus cabelos são lindos, você evidenciava as qualidades que ela tinha, você é inteligente, você é muito esperta, e a gente... Por quê? Porque quem ama agrada. Quem ama, ele quer agradar a pessoa, ele quer elogiar a pessoa, ele quer engrandecer aquela pessoa que ele ama. Se você ama a Deus, você tem que glorificá-lo. É por isso que eu disse que o negócio chega num nível muito mais alto quando é Deus. Você não adora não adorava a sua namorada, você não adora a sua esposa. Mas quando você parte do relacionamento horizontal para o vertical, a coisa também se eleva. E aqui você adora. Você adora Deus. Porque porque você o ama. Um mês atrás, mais ou menos, eu estava pregando na igreja e eu preguei para vocês em Colossenses, né? Aquela parte que Paulo começa a falar de Jesus. Ele é, né, o resplendor da glória do Pai. Ele é a imagem, toda a imagem da perfeição de Deus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Olha, Paulo, ele não aguenta e ele começa a glorificar a Jesus por aquilo que... Falando só aquilo que Jesus é. Às vezes a gente podia, no nosso... tentar agradar a nossa namorada, falar até que você é a mulher mais linda do mundo. Às vezes não é. Você é o cara, você é o homem mais lindo do mundo, né? Às vezes nem sempre é o homem mais lindo do mundo. Mas você está falando, porque você ama. Mas quando você chega para Jesus, irmãos, nenhum elogio é suficiente para superar o que Jesus é. Quando chega em Deus, nenhum elogio é suficiente para superar aquilo que Ele é. Então a gente só pode fazer o quê? A gente só pode dizer aquilo que Ele é.
Ele é o resplendor da glória do Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor eu te adoro. Eu fico sem palavras diante de ti. O seu nome é maravilhoso. Porque nós o amamos e nós queremos adorá-lo. Quem ama também, ele se relaciona. Você quer estar perto da pessoa amada, você quer ficar junto dela. Estar junto dela te dá prazer. Estar junto de Cristo nos dá prazer. Você tem que ter prazer nos momentos da leitura da palavra de Deus. Você tem que ter prazer no momento da oração. Você tem que ter prazer em cantar louvores a Deus. Você tem que ter prazer de estar em silêncio com Ele, contemplando as maravilhas da criação. Você tem que ter prazer em estar reunido com Deus, com os irmãos, para adorar junto a Ele. Você tem que ter prazer. Porque você ama Deus mais do que tudo. E fazer as coisas em coletivo é muito mais gostoso. Eu até comentei com os jovens, né? Eu não gosto muito de futebol, eu não gosto, na verdade, muito de esporte, não. Mas alguns jovens da igreja, e não vejo problema nenhum disso, tá? Eles vão assistir, por exemplo, o jogo de basquete aqui do Mogi. E aí, eles normalmente combinam entre eles e eles vão em grupo para torcer. Por quê? Porque junto é mais gostoso. Quando chega a época de Copa do Mundo, as famílias se reúnem, os amigos se reúnem, fazem churrascada. Por quê? Porque curtir aquele momento de euforia junto é mais gostoso. Irmãos, adorar a Deus de forma solene em comunidade é muito mais proveitoso, é muito mais gostoso. Porque nós sentimos as pessoas adorando aquele que é o amado da nossa alma. E quem ama, quer ficar junto. Quem ama, quer ficar junto. Você não vê a hora de estar na presença de Deus. Não só sozinho, mas em coletivo. Por quê? Porque aí nós vamos para a segunda lição aqui. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. São níveis diferentes de amor, mas o próximo deve ser amado. Logo, se você ama o próximo, né, nós devemos agradar esse próximo, nós devemos tratá-lo bem. Nós devemos nos relacionar com o próximo. E devemos desejar a comunhão. Devemos desejar cultuar a Deus juntos. Irmãos, no comecinho dessa pandemia, as coisas ficaram muito confusas. Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, nós não sabíamos nada a respeito da doença, as informações eram desencontradas, até hoje ainda nós aprendemos muita coisa com a experiência, mas ainda continua assim, os meios de comunicação não nos ajudam nisso, porque eles o tempo todo são informações mais catastróficas possíveis, e com o passar do tempo, as coisas nós fomos compreendendo um pouco melhor. Nós fomos compreendendo as coisas como estavam acontecendo, os cuidados que nós deveríamos tomar, que nós poderíamos estar juntos. E aí o tempo foi passando, a nossa igreja, os cultos voltaram de forma presencial, lógico que com aquele distanciamento, com aquela proteção toda. Mas o estranho, irmãos, é que no primeiro culto nós deveríamos estar em peso lá. Os diáconos deveriam ter tido trabalho. Eles deveriam ter nos chamado e falado, olha, não vai dar, vocês vão ter que ir embora para casa. Mas as pessoas vieram muito tímidas para a igreja, temerosas. Olha, Diogo, nós estamos vivendo um momento único. Você pensa que o vírus é o primeiro problema que a igreja enfrentou? A igreja de Cristo sempre enfrentou problemas para se reunir. Não era um inimigo visível, era um inimigo visível. Os judeus perseguiam os cristãos e eles não podiam estar juntos adorando a Deus. Depois veio o Império Romano, junto com o judaísmo, perseguindo os cristãos. Depois vieram os pagãos. Depois sempre foi muito difícil. Os cristãos eles corriam risco de vida, de morte, melhor dizendo, para estar cultuando a Deus. Eles se reunir entre irmãos para adorar a Deus era você, muitas das vezes, assinar um atestado de óbito. Você ia morrer, você seria torturado, não seria uma morte simples, você seria jogado nas arenas para os leões. Mesmo assim, os cristãos não abandonavam a comunhão.
O primeiro momento foi assustador, nós não sabíamos o que estava acontecendo, mas assim que as coisas voltaram, que criaram-se protocolos de segurança para que nós pudéssemos estar juntos, nós deveríamos ter ido em peso para a igreja e que os diáconos nos mandassem embora para casa. No meio de uma pandemia, nós deixamos a comunhão e nos escondemos dentro de casa. Os cristãos nunca fizeram isso. Eles enfrentaram o perigo do comunismo e eles enfrentam até hoje o perigo do Islã. Vocês estão vendo agora nesse período aí da pandemia como aumentou a morte de cristãos, prisão de cristãos e a destruição de igrejas na China e nos países muçulmanos. Mas os cristãos estão lá. Eles estão lá enfrentando toda essa dificuldade. Nós chegamos ao ponto, eu coloquei aqui, de algumas igrejas celebrarem a ceia do Senhor em suas casas, de forma online. Isso é um absurdo, irmão. O pastor, ele faz todas, né, ele ministra a ceia da casa dele, mas você compra um pão, e você compra um cálice, né, um copinho de vinho, e aí na hora que ele fala, come o pão, você come o pão, bebe o cálice, você bebe o cálice dentro da sua casa, e as pessoas estão tranquilas com isso. Mas a ceia é o símbolo, é a celebração da comunhão. Como você pode celebrar a comunhão sozinho na sua casa? Separada do corpo. Bom, e nós não estamos falando só de uma impossibilidade física, temporária. Nós temos alguns irmãos de nossa igreja que estão avançados, eles não conseguem sair de casa. Então o pastor leva a ceia para ele lá, ministra a ceia para ele, ora por ele, para que ele se sinta pertencente ao corpo de Cristo, tendo uma impossibilidade real e física de se locomover. Mas nós estamos falando de pessoas, quanto tempo demorou, e não é o caso aqui, mas talvez você seja pai desses jovens, quanto tempo demorou para que os jovens da nossa igreja fossem para o culto? Bem, conclusão. O que devemos nos perguntar é, eu amo a Deus? Eu amo a Deus de verdade? Amo mais do que minha própria vida? Amo a comunhão dos irmãos? Estar junto deles? Adorar a Deus com eles? Se a resposta é sim, irmão, então prove. Faça um autoexame. Tiago, ele escrevendo a sua carta, ele disse, dentre muitas coisas que ele disse, né? Ele diz o seguinte, olha, você crê em Deus? Faz muito bem, o diabo também crê e morre de medo, mas continua sendo diabo. Você diz que crê em Deus sem... Mostra para mim que você crê em Deus sem obras e eu te mostrarei pelas minhas atitudes que eu creio em Deus. É pela árvore que nós conhecemos o fruto. É pelas nossas atitudes que nós revelamos aquilo que somos, aquilo que cremos, aquilo que amamos. Se eu digo que amo meu filho, mas eu só o trato mal, só judio, só o menosprezo, só ignoro, não quero nada com ele. Toda vez que eu falo com ele é em tom jocoso, né, de deboche ou de maus tratos, iracundo. Eu amo de fato. Se eu digo que amo a Deus, irmãos, eu preciso estar onde Ele está. Eu gosto muito de uma canção, né, que diz exatamente isso, né? Eu só quero estar onde estás, habitar em tua presença. Quero te louvar e adorar, pois contigo eu quero estar. Eu quero estar contigo, viver em tua presença, junto à tua mesa e ser cercado por tua glória. Quando nós amamos a Deus, nós queremos estar junto dele. Quando nós amamos ao próximo, nós queremos estar junto do nosso próximo. E de preferência, adorando junto com o próximo, aquele que é o amado da nossa alma. Aquele onde todas as coisas convergem para ele. Aquele que é tudo em todos. Aquele que é a exata expressão do ser de Deus. Aquele que reina para todo sempre. Aquele que é, que era e que há de vir. O Deus Todo-Poderoso. Como você tem demonstrado esse amor? Cristãos de todas as eras foram desafiados ao custo da própria vida. Eu coloquei uma ponta aqui, mas não tem ponta aqui não. A provar e demonstrar esse amor. E eles demonstraram com o sacrifício da própria vida.
Bom, voltando àquela nossa historinha de Noé e do seu João, um dia nós vamos estar no céu, irmão. E nós vamos conversar entre nós sobre aquilo que vivemos nessa terra. Nós vamos ouvir a história de Pedro, que foi crucificado de ponta cabeça. Nós vamos ouvir a história de Policarpo, que foi queimado, vivo por amor a Cristo. Nós vamos ouvir histórias de, por exemplo, Harlan Popov, que eu vou até indicar o livro dele, que ele na Ucrânia, durante o período da dominação soviética sobre aquele país, né, socialista daquele país, eles eram proibidos de pregar o evangelho ou de cultuar a Deus. E eles se reuniam nos porões. O Harlan, ele foi torturado para negar a Cristo. E aí ele negou durante aquela tortura toda, e quando ele foi solto da prisão, ele se arrependeu amargamente do que ele havia feito. E aí ele continuou vivendo para Cristo, né, arrependido. E quando ele começou a cultuar com algumas pessoas a Bíblia, com alguns cristãos escondidos no porão das casas, ele disse que as pessoas não tinham Bíblia, e o que ele sabia da Bíblia era aquilo que ele tinha decorado da palavra de Deus. Eu sempre tive desde criança nós tínhamos sempre esse medo de um dia perder, na comunidade onde eu vivia, de um dia nós não termos acesso à Bíblia. E nós considerávamos muito importante decorar textos bíblicos. É por isso que eu tenho muito textos de cor, só que eu decorei na Revista e Corrigida, e às vezes quando eu vou ler, eu lembro que está decorado na minha cabeça da Revista Corrigida, e eu vou ler da Revista Corrigida e dar umas dissonâncias entre aquilo que eu lembro e aquilo que está escrito na Revista Atualizada que eu leio. Mas nós tínhamos essa preocupação de decorar textos bíblicos, porque um dia nós podemos ficar sem a Bíblia. Mas voltando na história do Harlan, ele disse que um dia encontraram uma Bíblia e deram para ele uma Bíblia queimada, com muitas partes queimadas, mas boa parte dela ainda se aproveitava. E ele começou a ler a Bíblia como se ele nunca tivesse lido antes. E um dia uma jovem dali que cultuava Deus com ele ali, pediu a Bíblia emprestada. E ele ficou com muita dor no coração, porque ele não queria emprestar a Bíblia, porque ele só tinha aquela. E se ele perdesse, era a única Bíblia que eles tinham para ler ali durante os cultos. E aí ele prestou para ela, e ela falou: pastor, pode ficar tranquilo que amanhã de manhã eu te entrego. E essa moça, ela passava as madrugadas copiando os textos bíblicos em um caderno, para que ela pudesse ter a Bíblia do jeito copiado, à mão, para que ela pudesse ler. Irmãos, diante dessas pessoas, nós vamos ficar muito envergonhados no céu. Diante desses homens que entregaram sua própria vida diante de Deus, o que nós vamos dizer? Daqueles que enfrentaram a peste negra, daqueles que enfrentaram a perseguição comunista, daqueles que enfrentaram a perseguição do Estado romano, dos judeus. Paulo, ele fala que ele foi chicoteado. Como que nós vamos ficar diante dessas pessoas? Se você já leu o livro de Atos, tem um momento ali no livro de Atos que os discípulos, eles são açoitados. Eles batem neles, mas libertam, porque não podem mantê-los sob custódia. E ao chicoteá-los, dizem assim para eles: olha, nós vamos libertar vocês, mas vocês não vão falar mais em nome de Jesus. E eles saem dali, e o texto bíblico diz que eles saíram felizes por serem achados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Acho que nós vamos estar que nem João, o Joãozinho da minha história. Não o João, o apóstolo, né? O Joãozinho da nossa história, da minha história lá do dilúvio. Nós vamos estar em contato com esses homens. E nós fizemos muito pouco. Nós fizemos muito pouco. Há um risco, irmãos. É perigoso, mas existem formas de nós nos precavermos, existem protocolos de segurança. Se tudo isso existe, nós não podemos continuar amedrontados. Nós devemos ir para onde Deus está. E se for da vontade dele nos levar, irmãos, ele pode nos levar
com o Covid, ele pode nos levar com um infarto, ele pode nos levar num acidente de trânsito, ele pode nos levar com uma bala perdida, ele pode um aneurisma cerebral. Se for da vontade de Deus, o tempo e as circunstâncias pertencem a Deus. Nós demonstramos isso quando nós mostramos em quem cremos. É nesses momentos que nós mostramos quem realmente cremos. Alguma indicação de livro para vocês, tá? Futuro dos Povos Católicos é um livro difícil de encontrar, é um livro que está esgotado, mas talvez você encontre algum sebo. Encorajo você, se você tiver oportunidade, adquira esse livro. Chama Inextinguível, esse é mais fácil de encontrar, recomendo. O Breve Catecismo, Torturado por Sua Fé. Esse é o livro que eu acabei de mencionar, do Haralam Popov, tá? Do pastor ucraniano. O Livro dos Mártires, tá? Do John Fox. E a Confissão de Fé de Westminster, comentada por Rhodes. Tá? Recomendo a leitura desses livros. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento de tela. Irmãos, essa foi a nossa última aula. Eu acho que uma aula de reflexão, de nós pensarmos um pouquinho em quem nós temos crido. Paulo, ele fala, examinai se ainda estás na fé. Existe, a aplicação da palavra fé são múltiplas no texto bíblico. E uma das formas é você verificar se você ainda anda de acordo com aquilo que você diz ou que você professa crer. Você tem andado, a sua vida demonstra isso, as pessoas podem olhar e ver Cristo em você. Você tem anelado pela presença de Deus, você ama Ele de verdade. Como amar a Deus e viver numa vida de pecados? Sem arrependimento, pecar você vai, mas sem arrependimento, sem lamentar dolorosamente pelo seu pecado. E como não fugir da aparência do mal, se Jesus é um amado da nossa alma. Irmãos, nós temos que voltar a amar Jesus de verdade, de todo o nosso coração, de todas as nossas forças, de todo o nosso intelecto. E quando isso acontecer, a nossa vida vai explodir de alegria e ela vai romper em adoração, em louvor, e nós vamos anelar por estar onde Deus está, ouvindo a palavra dele, em comunhão com os irmãos, porque unidos é mais gostoso, unidos é melhor, e nós somos feitos para adorar a Deus assim. A Bíblia sempre nos trata, no Novo Testamento, como comunidade da fé, porque nós somos feitos para ser comunidade. Nós somos membros uns dos outros. Nós somos... Manda sim, irmão Zé Roberto. Agora que eu tirei o compartilhamento, eu consigo ler o que vocês estão escrevendo para mim. Manda nos grupos, tá bom? O PowerPoint. Anelar pela presença de Deus. Nós vamos ficar um tempo aí, sem aula de escola dominical. Mas medite no que foi falado aqui. Pense sobre isso. Os cultos continuarão tendo, tá? Presenciais. Inclusive, eu espero que você esteja lá hoje. O pastor não vai estar. Aí quando vocês pensam, o pastor não vai estar, nossa, é o Diogo. Meu Deus do céu. Aquele cara é muito chato. Bom, mas releve a chatice do Diogo. Esteja no culto para nós adorarmos a Deus. É um privilégio, irmãos. É um privilégio. É um privilégio que muita gente não teve, que muita gente não tem. E nós temos esse privilégio. Nós temos o privilégio de adorar a Deus plenamente conhecido. Jesus se encarnou e revelou quem é o Pai para nós. Revelou a Trindade para nós. Ele se revelou para nós. Olha, Paulo escrevendo, se não me engano, aos Colossenses, é aos Colossenses, com certeza. Ele diz o seguinte, olha, o mistério que desde a eternidade passada havia de ser revelado é Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, Cristo em vós, Cristo em nós, em conjunto, esperança da glória. É nisso que nós temos esperança. O pastor falou sobre isso hoje de manhã. A vida eterna começa aqui. Começa no momento que nós cremos em Cristo. Nós estamos vivendo a vida eterna. E nós vivemos plenamente a vida eterna. Nos completando. Nos completando. Bom? Vocês querem comentar alguma coisa, irmãos? O Roberto pediu para você avisar a Dade no fundo. Ah, Se você tiver o vídeo é para você passar.
Ixi, não vai dar para passar. Ô, irmãos, há um recado do Codec, a Roberta pediu para eu passar aqui, falando da gincana que eu já mencionei para vocês. Nós vamos ter, então, no mês de fevereiro, nós vamos ter uma preparação para a nossa gincana, tá? Na verdade, eu recomendo que você comece a se preparar agora. A gincana será de perguntas e respostas sobre o livro de Gênesis, e será uma gincana familiar. Então, são famílias que vão estar competindo, famílias contra famílias, tá? Sobre o conhecimento do livro do Gênesis. Então, leia o livro do Gênesis. Quando? Começa hoje. Começa hoje a ler, tá? Tem um videozinho, eu não estou com o vídeo fácil aqui, eu não deixei ele aqui pronto para passar, mas eu encaminho lá nos grupos, tá bom? No grupo da UPH, no grupo da Escola Dominical e no grupo do Oração 24 Horas. Se você não está em nenhum desses 3 grupos que eu mencionei, manda o Diogo, não esquece de mim, que eu te mando pessoalmente, tá bom? Obrigado, Arcos, você é muito gentil. Deus abençoe vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone e falar? Olha, silêncio, eu vou falar que nem o Celso Russomano. Se está bom para ambas as partes. Eu encerro a aula. Parabéns. Feliz Natal a todos. Amém. Irmão Zé Roberto, não saia não. Ore por nós, por favor. Não, estou aqui. O senhor ora por nós, por favor? Ora. Amém. Querido Deus, eterno Pai, é uma alegria, Senhor Deus, nós podemos aprender de Ti a cada dia. Continua abençoando ricamente a vida do seminarista Diogo, os seus estudos, a sua devoção em nos ensinar, a alegria que ele tem, Senhor Deus, em estar conosco, nos ensinando, nos orientando, nos guiando, nos protegendo. Abençoa ele, a sua família, abençoa o pastor Mauro, a Ângela e sua família, pura totalmente da Covid que o tenha cometido. Deus querido, abençoa todas as famílias da nossa igreja, Senhor Deus, e que nós possamos, como nós aprendemos hoje, adorar a Ti em todos os atos das nossas vidas. Que as nossas vidas sejam constante adoração a Ti, a Teu Filho amado Jesus Cristo e a Teu Espírito Santo. Abençoa o dia de hoje e nos prepara para que logo mais à noite possamos estar no culto, Senhor Deus, presencialmente, virtualmente, mas sempre louvando, adorando, glorificando e bendizendo o Teu nome. Abençoa o dia de hoje e todos os dias das nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus e na unção do Espírito Santo hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência aí, pelas palavras carinhosas aqui no chat. Deus abençoe. Um abraço para todos vocês. Ó, eu vou dizer aqui o pessoal que eu estou vendo aqui, tá? Vou agradecer ao presbítero Zé Roberto, acredito que a irmã Nancy também esteja junto, tá? A Gnória, provavelmente a família, Sim, o está Acos. aqui do meu lado. É? Está do lado, né? Está do meu lado aqui. Deus abençoe, um abraço, minha irmã. A Gnória e talvez os filhos, ou os filhos estão na sala de jovens, né? O Acos, acho que o Acos está sozinho ali, eu estou vendo ele, está meio escuro ali, mas acho que ele está sozinho. Mas manda um abraço para a esposa, para os filhos, para a Aimee, que não sei se está por aí, mas manda um abraço para ela. A Cris, a família, a Daisy, o Robson, o bebê, a filha mais velha, que eu esqueci o nome, tenha paciência comigo. A Ana Luísa, filha da Daisy. Aqui eu estou vendo o iPhone do Gabriel, mas eu acho que é a Kátia Jordão, talvez o restante da família. O Fernando Noronha, eu não sei se a Beth está aí por perto, mas manda um abraço para ela. O Wellest e a... Deu branco agora. Mas a esposa do Wellest deu branco agora, pede perdão para ela aí. Deu branco. O Wilson e a Kátia... cara, deu branco mesmo, tá bom? Um abraço para todos. Eu esqueci alguém? Se eu esqueci, me perdoa. Andréia, é verdade, Andréia, a família, Deus abençoe, tá? O Kid, se estiver ouvindo, tá bom? Um abraço para todos vocês, irmãos, bom domingo e até a noite, se Deus nos permitir. Pode ficar à vontade para sair,
tá bom? Eu vou encerrar a gravação aqui, eu vou colocar só o texto que eu usei aqui de novo, vou compartilhar só o texto que eu usei, porque eu acho que eu vou subir essa aula para o YouTube, e eu acho que eu esqueci de começar a gravar desde o começo, mas vocês fiquem à vontade para sair, tá bom? Deus abençoe. Então, o texto da nossa aula de hoje foi Marcos 12, de 28 a 34. Deus abençoe, eu estou encerrando aqui a nossa aula, tá? Um abraço a todos e até a noite, espero vocês lá. Bom, Deus abençoe. Ah, lembrei, a Leia. Ainda em tempo. A Leia, Deus abençoe.